Muito bom dia a todas e a todos. Não estava à espera de falar já, seguidamente ao professor Daniel e a todos os que falaram antes. Estava à espera de falar mais para o final, até porque me disseram que poderia ser também mais num sentido testemunhal. E nesse sentido também, é nesse sentido que me traz aqui hoje este pequeno testemunho. Em primeiro lugar, queria agradecer muito o facto de estarmos aqui hoje, agradecer à organização, agradecer também à organização deste belo livro, que hoje aqui também nasce para todos, uma vez mais. Agradecer muito a quem nos tem trazido também até aqui, e é um gosto em particular estar não só aqui com a Natália, mas em particular com a professora Anabela, que já há muitos anos que nos conhecemos. E também ali ao professor José Eduardo Franco, que está ali ao cantinho na sala, mas que enche sempre a sala toda, não é verdade? E agradecer muito o facto de me terem convidado para estar aqui hoje. Sendo uma intervenção mais testemunhal, quero, na verdade, vou colocar aqui isto a contar, para não nos alongarmos muito. Sendo mais testemunhal, acaba por refletir aquilo que foi a atividade de uma geração de transição entre aquilo que foi a ditadura e depois o nascimento da democracia. Eu trago aqui um pouco da história das gentes que vieram da Beira Baixa. Os meus pais eram de Castelo Branco, a minha família era toda da zona de Castelo Branco, mais ali para a Raia de Espanha. Era entre a Raia de Espanha e a Raia do Alentejo. E, portanto, eram gentes de muito trabalho e de muito sofrimento. E, naturalmente, muito trabalho, muito sofrimento, muita miséria também. De gentes que passavam fome, e de gentes que trabalhavam de sol a sol, como se costuma dizer, não é? E hoje há uma expressão daquelas terras que se diz: hoje compramos tudo, do sal à água. Ou seja, temos mesmo de comprar tudo para colocarmos nas nossas mesas. Naquela altura também se fazia tudo, ou seja, fazia-se tudo para se ter do sal à água na mesa. E saía tudo dos braços daquelas gentes. Sendo uma época de grandes fomes, apesar de tudo, e ontem também trocando algumas palavras com os colegas, vê-se uma diferença grande entre aquilo que foi, por exemplo, as regiões do Alentejo e a região das Beiras. E a diferença no sentido mais politizado. Nós sabemos que a grande resistência foi essencialmente feita nas regiões do Alentejo e as regiões das Beiras, e agora temos também um colega, o colega Gianfranco, que está ligado à Universidade da Beira Interior e que ontem também comentava comigo que lhes chegam hoje à universidade, ou seja, os alunos de primeiro ciclo e de licenciatura não têm uma memória daquilo que era o tempo anterior. E eu também, em reflexão com ele, comentei e desabafei que talvez uma das diferenças entre as regiões da Beira e as regiões alentejanas fosse que existia muita miséria, mas a revolta na região da Beira era através do trabalho empenhado, do trabalho de sol a sol, e nas regiões do Alentejo talvez tivessem tido uma maior consciência e uma maior necessidade de resistência através da própria revolução. A região da Beira, nesse sentido, talvez pensasse só mais no trabalho e não tivesse uma consciência tão aberta à necessidade de haver uma transição entre aquilo que era um regime ditatorial e um regime que poderia ser
amplamente democrático. Isto talvez tivesse aqui alguma dimensão de estudo mais aprofundado entre aquilo que era o imaginário e a vivência das gentes da Beira e das gentes mais a norte, e aquilo que foi as vivências de maior resistência ali do Alto Alentejo para baixo. Apesar de, na verdade, as gentes da Beira Baixa, em particular, como ligavam ali, e a terra dos meus pais era ali entre a Raia de Espanha e aquilo que eu chamei agora aqui a Raia do Alto Alentejo, as gentes da Beira Baixa vinham trabalhar à jorna, e durante várias semanas, muitas vezes, para o Alto Alentejo. Ou seja, as gentes ali das zonas de Castelo Branco e daquelas aldeias vinham muitas vezes em deslocação trabalhar para o Alto Alentejo. Havia ligação entre estas duas regiões. No entanto, talvez as gentes da Beira Baixa não pensassem tanto, apesar de também ter havido gente que pensou a Revolução e que se empenhava na resistência também na zona da Beira Baixa, não houve tanto essa evidência. Talvez pensassem mais naquele sentido que hoje nós sabemos que é uma expressão terrível, e nós bem estudámos também isso, aquela frase terrível que diz: o trabalho liberta, não é? Esta frase pode ter duas dimensões, e uma das dimensões pode ser terrível. Ou seja, o trabalho liberta pode ter um peso tremendo, mas talvez as populações ali das beiras tentassem libertar-se pelo trabalho, e foi isso também que as levou, em grande medida, a partir da geração de quem casava nos anos 60, 50, 60, início de 70, o que é que essas gentes que trabalhavam de sol a sol faziam? Mal casavam, tentavam vir para Lisboa. E foi isso que aconteceu a tantas famílias que casavam na Beira Baixa, e a primeira coisa que faziam era vir para Lisboa tentar construir, ou melhor, Lisboa era essa grande utopia, não é? Era um lugar de utopia, e vinham em busca da utopia de se libertarem pelo trabalho, mas de se libertarem de uma forma mais inteligente, por assim dizer, porque na Beira Baixa sabiam que iriam sempre trabalhar de sol a sol, mas o trabalho era mesmo só para colocar os mínimos no prato para continuarem a sobreviver. Há uma história engraçada que o meu pai me contava, que eles eram vários irmãos, passaram muita fome, e então o meu avô dizia: então, olha, quando estavam todos na cama à noite, e as camas eram de palha ou eram no meio do chão, e depois tinham o mínimo do cobertor por cima, a manta de farrapos, e então estavam todos deitados, e o meu avô dizia: ora então, vamos agora todos a Lisboa. E o que é que eles faziam? Levantavam os pés, e quando levantavam os pés, o cobertor, como sabem, coloca-se por baixo dos pés, não é? E quando depois nós voltamos a pôr os pés na cama, o cobertor fica assim confortavelmente debaixo dos nossos pés e aconchega-nos melhor. Experimentem fazer isso. E então o ir todos a Lisboa naquela época de infância destas gentes da Beira Profunda era levantar os pés à noite quando estavam na cama, e depois, quando baixavam, o cobertor ficava confortavelmente debaixo dos pés. Era a maneira de irem a Lisboa naquela noite. Era ficarem um bocadinho mais confortáveis. Portanto, Lisboa sempre foi aquela ideia de utopia. Logo, assim que se casavam e assim que tinham alguma independência, não é verdade? Independência através do amor, neste caso, vinham a correr para Lisboa para tentarem trabalhar de forma mais inteligente, porque, na verdade, em Lisboa conseguiriam mais oportunidades, e o trabalho não seria só para pôr o alimento no prato, mas seria utopicamente para aquilo que se chama subir na vida de alguma forma. E, portanto, casavam, vinham para Lisboa, vinham, nomeadamente, para os Correios, ou vinham para a Guarda,
Há muita gente da Beira que vinha para a PSP, vinham para os Correios, vinham para as limpezas, e a partir daí iam tentando fazer as suas vidas. Casavam, vinham para quartos alugados, ou seja, tinham o seu quarto alugado para o casal, depois partilhavam a cozinha do apartamento e assim iam andando durante alguns anos, e muitas destas gentes depois também procuraram comprar casa própria na margem sul do Tejo, porque as casas lá eram mais baratas do que em Lisboa, como hoje também acontece, na verdade, apesar de não serem muito mais baratas e cada vez mais caras, infelizmente. Ou seja, Lisboa era esse lugar de utopia, e esse lugar de utopia para fazer uma vida melhor. E o 25 de Abril acabou por ser esse momento de viragem, e esse momento de viragem também para pessoas que vinham muitas vezes, e esqueci-me de referir isso, e vou já muito brevemente terminar, que já estou aqui a esgotar o meu tempo, vinham também sem literacia alguma. Por exemplo, vou dar um exemplo, a minha mãe trazia só a terceira classe, e para fazer a terceira classe na Beira Baixa andava 14 km todos os dias, 7 km para lá e 7 km para cá, para voltar a casa, muitas vezes descalços. O meu pai veio não tinha escolaridade nenhuma e fez a escolaridade toda, na altura era o 5º ano, ou seja, equivalia ao nosso 12º ano agora, salvo erro. Fez tudo já depois de casado cá em Lisboa, e era isso que acontecia a muita gente. Ou seja, vinham sem literacia nenhuma, as mulheres não podiam votar, e agora remeto para os nossos dias de hoje. Este ano, em 2026, estamos a celebrar 50 anos da nossa Constituição da República Portuguesa, uma Constituição que, para além de nos garantir outras possibilidades de ir à escola, de viver em condições com um pouquinho menos de miséria, porque nós sabemos que ainda há muita gente que vive na miséria, mas apesar de tudo, foi também esta nossa Constituição que nos trouxe a possibilidade, a nós, mulheres, que somos 50% da população deste país, mais ou menos, de votar, não é? E, portanto, quando às vezes ouvimos que a Constituição não nos trouxe muita coisa, ou ainda há muita coisa para fazer, e efetivamente está muita coisa por fazer, pelo menos nós, mulheres, podemos pela primeira vez votar e pela primeira vez tornar consciente aquilo que pensamos, não é? E aquilo que aprendemos. E também é um pequeno contributo, um grande contributo que fazemos. Um pequeno, grande contributo que fazemos à democracia e que nos foi possível concretizar a partir também da afirmação da democracia. Uma última nota que queria deixar. Esta consciência que se está a perder nas gerações mais jovens e que o professor Daniel também sublinhou aqui, e que também o colega Gianfranco Ferraro diz, e seguramente também poderá sublinhar, as gerações mais novas, se não for através da literatura, através das artes, através dos testemunhos, vai-se perder essa memória, ou seja, essa memória irá ficar apenas cristalizada através destes testemunhos literários, através de outros testemunhos como o teatro que se fez anteriormente, através da poesia. Ou seja, cabe-nos a nós também, entre gerações, e foi esse o título também que sugeri, ou seja, 25 de Abril entre gerações, cabe-nos a nós também dar continuidade a estes testemunhos. Eu nasci bem depois do 25 de Abril, nasci em 1982, mas é também estas memórias, e é também a partir aqui dos nossos trabalhos na academia e também a partir da história, e a necessidade de se ver a história por vários prismas, como a professora Isabel Ponce de Leão bem evidenciou, é fundamental.
E é fundamental também trazermos os vários testemunhos e fazermos da história este grande puzzle. Uma última nota mesmo final, e peço desculpa estar já a extrapolar o tempo. Julgo que não é a partir das ciências exatas que hoje tanto se valorizam, não é através da matemática, não é através da biologia, não é através dos grandes projetos tecnológicos de ciências exatas puras e duras e que grandemente se têm valorizado e cada vez mais, não só em Portugal, mas é por todo o mundo. Não é através destas ciências exatas que nós conseguimos transmitir aquilo que fomos e o que somos hoje. A desvalorização completa das humanidades, das artes performativas, tem sido grande, como nós bem sabemos. Mas é através das humanidades, das ciências sociais, da nossa história e também da literatura, da ficção, da poesia, do teatro, que nós conseguimos transmitir às nossas gerações aquilo que foram as memórias dos nossos pais e das nossas famílias e aquilo que foi, efetivamente, uma geração de transição e a importância que continua a ter a data simbólica do 25 de Abril. Vou finalizar com o Padre Manuel Antunes e aproveito para divulgar também a Biblioteca Padre Manuel Antunes, que na Sertã, durante este ano, tem trazido todos os dias frases extraordinárias do Padre Manuel Antunes, que foi, na verdade, que esteve na transição entre a ditadura e a democracia, e diz-nos assim, para finalizar: fazer uma revolução é fácil, construir uma revolução é difícil e continuá-la ainda mais. Isto acrescento eu. E, portanto, eu julgo que através das humanidades, através das artes, através do teatro, é essencialmente através destas áreas que a memória perdurará. Através da matemática, através das ciências exatas, nós precisamos também bastante dessas áreas, mas tudo em complemento, julgo que será muito mais rico para todos.